Olá, vocês estão bem, meus queridos alunos? Aqui nós continuamos com essa nossa tarefa do ensino remoto emergencial. Essa é a atividade assíncrona 3 da nossa disciplina de análise sanguíneos em equinos. Lembrando que na aula 1 a gente falou sobre o tecido sanguíneo e o eritrograma, a parte inicial do hemograma. Na aula 2 a gente falou do leucograma, e que é essa parte aqui que eu marquei na figura só para a gente relembrar, né? Falamos da contagem total de leucócitos e das contagens diferenciais de leucócitos, aquelas classes todas, né? As principais, neutrófilos bastonenses, neutrófilos segmentados, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. E agora, nessa aula de hoje, a terceira aula, a terceira atividade assíncrona de análise sanguínea de equinos, nós vamos falar, né, do uso zootécnico de... Só um minutinho, eu me atrapalhei aqui. Do uso zootécnico de análises sanguíneas, mas a parte de plaquetas. Nessa imagem aqui, vocês veem toda essa parte rosadinha aqui, ó, a parede de um capilar, e esse vão aqui, ó, uma ruptura desse capilar, e essa imagem aqui, ó, são as plaquetas, essas branquinhas aqui, formando, né, emitindo esses prolongamentos justamente para tentar formar o que a gente chama de tampão plaquetário inicial e o animal conseguir conter aquela hemorragia. Para nossa aula, nós organizamos dessa forma aqui, né? Nós vamos falar os primeiros conceitos de coagulação, depois das desordens das plaquetas, qualitativas e quantitativas, um pouquinho de trombocitopenia, trombocitose, trombocitopatia, trombose. O que é isso, professora? Lembra que a gente falou linfopenia, por exemplo? Penia, redução. Então, trombocitopenia, diminuição no número de trombócitos ou plaquetas. Ou plaquetopenia, também tem literatura que cita assim, tá? Plaquetopenia. Trombocitose, aumento do número de trombócitos ou plaquetas. E trombocitopatia, doenças das plaquetas, aí a gente vai falar de fatores de agregação plaquetárias que às vezes faltam nos animais. E a trombose, né, que vocês já devem ter ouvido falar esse nome, trombose, por exemplo, em algumas alterações, né, até mesmo do ser humano, que é a coagulação dentro do vaso sanguíneo de maneira inadequada, que a gente, né, vê esse trombo, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem muito bonita, o eritrócito, ó, alguns eritrócitos e essa adesão plaquetária aqui. Fechando o nosso assunto com as considerações finais e sempre, né, as referências. Vamos dar o crédito a quem a gente tirou as imagens e a aula. Então, resumindo, sempre naquele nosso esqueminha, semelhante a um mapa mental, nós temos aqui, já falamos de eritrograma, leucograma, outra parte importante do hemograma é a contagem de plaquetas, né? Contagem, os índices plaquetários e a morfologia. Morfologia de célula, pessoal, está muito ligada a exame célula ou de fragmento de célula, que no caso aqui são as plaquetas, né? Está muito ligada a exame de esfregaço sanguíneo. Então, precisa, igual a gente já falou em aulas anteriores, de técnicos habilitados para fazer esse tipo de análise, né? Essa avaliação laboratorial aí. As plaquetas, então, são responsáveis, né, por formar esse tampão plaquetário inicial quando ocorre a ruptura vascular. E agora nós colocamos um conceito importante que é hemorragia. Hemorragia é a perda sanguínea, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E hemostasia? Hemostasia é estancar essa perda sanguínea, estancar uma hemorragia. Obviamente, podem existir hemorragias muito grandes e aí o animal não conseguir estancar essa hemorragia. Então, as plaquetas, né, são fontes desses fosfolipídios que vão interagir, né, com os fatores de coagulação para formar o coágulo de fibrina. Brevemente nessa aula também a gente vai revisar a coagulação sanguínea, um processo que é importantíssimo, né, na criação de animais, porque sempre a gente tem animais sujeitos a algum tipo de lesão, principalmente os equinos, que são animais luta e fuga, nós, né, vira e mexe, os animais têm algum trauma mecânico justamente por bater, às vezes na baia, um bater no outro, então a gente precisa sim estar com esse sistema de coagulação funcionando.
O tampão plaquetário inicial, então, aqui é uma imagem de um vaso sanguíneo cortado, né? É formado quando há essa ruptura aqui, ó, vascular. E vocês estão vendo aqui, ó, as plaquetas, né? Lançando os seus fatores de adesão e de agregação e juntando aqui para formar o tampão plaquetário inicial. Então, nós vamos ver os conceitos de adesão, de agregação e de secreção, no caso aqui de plaquetas. Antes disso, nós vamos falar de a produção de plaquetas, né, ocorre na medula óssea, a partir daquelas células grandes, que são os megacariócitos, e de um estímulo de trombopoietina. Lembram lá das linfocinas? Não tinha eritropoietina produzida lá nos rins em resposta à hipóxia para formar mais eritrócitos? Aqui nós temos a trombopoietina. No início, né, há uma invaginação, que nada mais é do que uma dobra da membrana celular de megacariócitos e formação de canais citoplasmáticos, que são chamados de ilhas, né, para que as plaquetas sejam formadas por essa fragmentação de megacariócitos. As plaquetas maduras, então, né, vão estar presentes na circulação e contêm esses grânulos densos repletos de ATP, adenosina trifosfato, ADP, adenosina difosfato, cálcio, serotonina, lisossomos, glicogênio, mitocôndrias e sistema canalicular intracelular, justamente para auxiliar também no citoesqueleto lá das plaquetas. São fragmentos, né, de células. Essa figura aqui, né, é uma micrografia eletrônica de uma plaqueta, tendo, né, os canais de microtúbulos marginais, mitocôndrias, sim, a plaqueta precisa de energia, ó, tantas mitocôndrias aqui, para poderem fazer, né, esse serviço aí de trabalhar, dar energia, e os grânulos eletrondensos, ó, que são esses mais escurinhos, e também esse sistema canalicular interno aqui que vai ajudar a plaqueta a desempenhar a sua função. Na plaqueta, né, o glicogênio presente junto com as mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia na forma de ATP e o sistema canalicular intracelular vai transportar os componentes para os grânulos e ser fonte de fosfolipídios que vão ficar concentrados na membrana que circunda os canais. Na medida da necessidade, a plaqueta vai liberar esses componentes. Vejam aqui, ó, né, um desenho esquemático, o sistema canalicular da plaqueta, mitocôndrias, os microtúbulos, vocês vão ver que ela precisa emitir, né, aqueles prolongamentos ali que a gente viu na primeira imagem, os filamentos submembrana, a membrana trilaminar, ó, que aqui no caso da plaqueta é uma membrana trilaminar, os grânulos eletrondensos, ó, vários grânulos eletrondensos, o glicogênio e os microtúbulos de superfície que nós temos aqui na plaqueta, né? Os grânulos densos, os grânulos alfa e o sistema tubular denso da plaqueta aqui. No início da coagulação, o vaso sanguíneo que houve a ruptura, né, expõe o colágeno subendotelial e o fator tecidual. As plaquetas circundantes ali na região que houve a ruptura vão fazer adesão via fator de von Willebrand. Fator de von Willebrand é uma das expressões de receptores na superfície da plaqueta. E aí vai haver a primeira fase, essa adesão e alteração no formato da plaqueta, que era mais arredondadinha para circular, e ela vai emitir aqueles prolongamentos, né? E também liberar ADP, justamente porque houve, né, atividade dos microtúbulos e a plaqueta gastou energia na forma de ATP. O ADP liberado, além disso, estimula a agregação plaquetária local e vai ajudar na formação do tampão plaquetário primário inicial. O que acontece? Uma plaqueta conta para outra via secreção de ADP que está precisando de mais plaquetas naquele local. E no caso, né, aí desencadeia, daqui a pouquinho a gente vai falar da cascata da coagulação, brevemente, porque também não é o objetivo aqui ficar estudando fisiologia da coagulação, mas a gente precisa falar brevemente.
vai acumular fibrina e plaquetas naquele local, fazendo o que a gente chama tampão plaquetário inicial, do inglês aí hemostatic plug, no lugar daquela lesão. E o coágulo de fibrina vai ser estabilizado por ação das proteínas contráteis das plaquetas. Tem vários microtúbulos ali e né, sistemas de canalículos também que vão ajudar nessa estabilização do plug plaquetário aí. Nessa imagem, então, a gente pode observar, né, o vaso sanguíneo danificado, e aí nós temos o quê? O coágulo sendo formado para estancar esse dano vascular aqui. Reparem que as plaquetas já se tornaram ativadas e estão, né, se aderindo aqui, ó, vejam, com fibrina. Tem eritrócitos também nesse coágulo aqui, ó, sanguíneo. E nós temos ainda, né, os fatores de ativação plaquetária aqui também sendo importantes nessa coagulação do sangue. Uma outra célula branca também vai entrar no coágulo, porque o sangue está ali circulante, se passar um leucócito por ali, ele também vai ser sequestrado, né, aqui nesse coágulo. Essa figura aqui é a cascata da coagulação. O que eu quero mostrar aqui? Apenas que existem muitos passos, que não é o objetivo dessa disciplina a gente ficar discorrendo sobre eles, e que vocês, né, tentem lembrar lá do passo extrínseco, do passo comum e do passo intrínseco da coagulação do sangue. Existem vários fatores aqui, nós vamos falar rapidamente um pouquinho só sobre a coagulação sanguínea, que é linda, é maravilhosa, é um passo bioquímico perfeito do nosso organismo, mas que hoje a gente vai abordar brevemente, né? Nós podemos ter, por exemplo, aqui, ó, o passo intrínseco, que é, né, o contato com a caliclerina com o fator 12, e aí nós vamos ter todo o desencadeamento aqui até chegar na ativação da superfície plaquetária. O passo extrínseco, né, é a exposição do fator tecidual ao cálcio, lá no subendotelho, via o fator 7, tornando-se o fator 7 ativado, que ativa o fator 10 e vai lá todo ativar a superfície de plaquetas. Quem tiver mais interesse, tá aqui embaixo o link de onde eu tirei essa imagem, quem gostar mais de bioquímica, para poder lá estudar. Aí nós temos depois, né, o passo comum, que lá no final das contas, para a gente guardar, fibrinogênio vira fibrina e forma a rede de fibrina lá do coágulo. Mais adiante, né, nós temos que ativar a cascata porque o coágulo não pode ficar indefinidamente naquele vaso sanguíneo. E aí é desencadeada a parte que a gente chama de recuperação daquela área e para desativação daquele fibrinogênio que foi formado. Tem isso para frente. Simplificadamente, que eu sei que vocês gostem que simplifique, né? O tecido lesado ou um trauma faz a ativação do fator 12 em 12A e segue a cascata, por isso que chama cascata, ou esse trauma, né, no passo extrínseco, vai do fator 7 para 7 ativado, expõe o fator tecidual, ou ainda segue aqui, né, segue aqui até o passo comum final, né? Os 3 passos finais mais importantes: protrombina, trombina, fibrinogênio e fibrina, e a estabilização do fibrinogênio, formando, né, a rede cruzada de fibrina. Nessa imagem aqui, a gente tem de forma bem resumida, novamente aqui, ó, nós temos o quê? A iniciação da coagulação sanguínea, né? Fator 10, atuando aqui, ó, 8, 8A, 10, 10A, né? Ou ainda o fator tecidual, o fator 7A, levando a ativação do fator 10, protrombina, trombina, fibrinogênio em fibrina. Isso tudo acontecendo lá nos vasos sanguíneos que estão
lesados. E a geração, a final de toda essa cascata aí, é a formação desse coágulo aqui, ó, veja essa imagem, eritrócitos, ó, sequestrados nessa malha de fibrina. Há clamps plaquetários também, né, aqui, ó, adesão de plaquetas dentro dessa malha aí que se formou, né, com o fibrinogênio. Aí a gente revisando brevemente essa parte inicial aí de coagulação do sangue, nós começamos a falar da avaliação das plaquetas. Avaliação das plaquetas, a gente pode ter, né, variações de quantidade, quantitativas, a trombocitopenia abaixo do normal e a trombocitose, né, aumento acima do valor normal de referência pela espécie. Desculpe. E as variações qualitativas, que são, por exemplo, distúrbio da função plaquetária chamado de trombopatia. A trombocitopenia, então, ela é a desordem de sangramento mais comum nos animais, né? Justamente porque a gente pode ter esses animais sujeitos a diversas alterações aí que cursam com sangramento em vários graus. O certo é que a gente tem valores de 300, 600 mil por microlitro de sangue. Quando isso abaixa para mais, depende muito da espécie, mas quando isso abaixa para menos do que 30 mil fragmentos de célula por microlitro de sangue, o risco de hemorragias é aumentado e aí a gente já tem que ficar bem com o prognóstico bem reservado para aquele animal. Essa imagem aqui é justamente esse coágulo que a gente estava explicando anteriormente, ó, que está a malha de fibrina aqui e as células, né, os eritrócitos aderidos para tampar aquele esvaziamento que aconteceu ali de sangue, perda de sangue. Também pode ser causada a redução do número de plaquetas por consumo, destruição ou sequestro das plaquetas. Consumo está bem visto quando a gente tem perdas sanguíneas, né? Aí vai tentar evitar que o sangue extravase e o organismo consome aquele número de plaquetas. Destruição relacionada aos órgãos que vão atuar na remoção de plaquetas. E aí pode haver um distúrbio e haver uma destruição exagerada. Ou ainda, né, sequestro de plaquetas em alguns tipos de doenças. E geralmente, né, essa trombocitopenia está associada com o aumento da produção da medula óssea, em condições, né, que a medula óssea consegue responder. No caso de consumos, vamos ver os exemplos. Hemorragia maciça, um distúrbio que a gente chama de coagulação intravascular disseminada, é uma alteração em que há formação de microtrombos, igual está falando aqui, de forma disseminada no organismo, é uma situação grave. Ou ainda, né, de secundária a diversas doenças, como é o caso da diarreia bovina vírus, e acidentes ofídicos. Acidentes ofídicos são especialmente graves, né, e importantes nas espécies herbívoras, como os equinos e os bovinos e os pequenos ruminantes. Por quê? A serpente pode estar lá no pasto, onde o animal está lá indo beber água, enfim, indo se alimentar, colher a forrageira e as serpentes estão lá. Então, assim, a gente que está invadindo o espaço delas, né, porque o ambiente era delas, a gente que foi lá e colocou pasto, então aí a gente precisa tentar achar um jeito de manejar de forma adequada. E uma das formas, né, é a gente tentar proteger os equinos, principalmente nos períodos, né, de maior atividade das serpentes, que é no entardecer e no amanhecer. Então, assim, não que os acidentes não vão acontecer durante o dia, em plena luz do dia, mas durante o dia, em plena luz do dia, tanto a serpente quanto o equino vão ter mais capacidade de se distanciar um do outro, porque o animal vai estar vendo mais, a serpente vai também estar mais ativa para poder se defender. A gente sabe que a maioria dos acidentes acontecem nas horas de crepúsculo. Essas imagens aqui eu tirei da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com veneno de bótropos alternatos em bovinos. E aqui vocês vejam as hemorragias petequiais, né, exclusões também, na pálpebra, na terceira pálpebra do equino, por ação anticoagulante do veneno botrópico.
Aqui nós trabalhamos com inoculação experimental, então vocês vejam, ó, após a inoculação do veneno botrópico, que nós trabalhamos com inoculação experimental, já tinha esse sangramento no local da inoculação, mostrando que não estava funcionando o sistema de coagulação do animal. E essa é a imagem, né, de dois animais que, por mais que a gente desse uma dose menor do que a dose mínima mortal, naquela época, 2 animais de 5 tiveram variação individual e vieram a óbito. E os que vieram a óbito foram necropsiados. A gente compara, né, o membro que não foi inoculado com o membro inoculado e vocês veem essa extensa hemorragia aqui, junto com o edema, né, um edema hemorrágico, que é provocado pelo efeito do veneno tanto na parede dos capilares, porque ele é necrótico a parede dos capilares, e também atrapalha a função plaquetária, ou seja, sai muito sangue, consome muita plaqueta e as plaquetas que ficam ainda têm a sua função prejudicada. Então, acaba que essas hemorragias são muito graves, né? Já vou alertando aqui, tá, pessoal? Na época, sim, a gente passou pelo comitê de ética, as imagens são fortes, mas assim, foi tudo aprovado pelo comitê de ética e nós, né, respeitando os animais que tinham sido inoculados, aproveitamos ao máximo todas as observações que pudemos fazer, infelizmente, depois da morte desses animais. Não eram para morrer, mas de 5, 2 vieram a óbito durante o experimento. Coisas que a gente está sujeito a acontecer quando está trabalhando com venenos. Por mais que nós tenhamos tido cuidado, esses 2 animais vieram a óbito. Dentro do músculo da região, perto da região inoculada, vocês veem ó, essas grandes coleções de sangue aqui e toda a musculatura com hemorragia. Esse é o fígado do animal, e vocês vejam ó, o tamanho da vesícula biliar, a coloração pálida do fígado, né, as bordas arredondadas, demonstrando que esse fígado aqui já estava, né, praticamente bem com bastante lesões, e essa vesícula biliar aqui, ó, tentando, né, detoxificar alguma coisa ali daquele veneno. Aqui é o coração, vocês vejam, tem alterações na parede do coração e o líquido pericárdico com sangue, né? Então, vocês vejam que é uma hemorragia generalizada. E mesmo ao final da necrópsia, o sangue ainda permanecia incoagulável dentro da carcaça, que demorou algum tempo, né? Porque a gente foi fazer tudo, anotar as lesões e ainda fotografar e tudo, mas mesmo ao final da necrópsia o sangue não coagulava. Ou seja, o distúrbio de coagulação provocado pelo veneno botrópico é bem grave e também acontece em equinos, da mesma forma. A sensibilidade dos mamíferos é relativamente grande, né, ao veneno de serpente, apesar de haver variações entre espécies. E, né, nós trabalhamos com bovinos justamente porque ainda faltava a caracterização da intoxicação nesse tipo de animais. Continuando aqui na nossa avaliação plaquetária, né, nós temos ainda a perda de plaquetas imunomediadas, porque há uma reação do organismo à superfície plaquetária, então, assim, as plaquetas ficam cobertas com anticorpos antiplaquetas e vão ser removidas da circulação por meio lá do sistema mononuclear fagocitário, né, o sistema fagocitário fixo, principalmente fígado e baço. Mas são raras essas condições em animais domésticos. Existe a trombocitopenia autoimune fetal e neonatal, os anticorpos maternos e anticorpos anti-antígeno paterno das plaquetas fetais. Já foi relatado em outros quartos de milha de um dia de vida e são produzidos, né, anticorpos contra as plaquetas fetais no plasma e no leite da mãe. Então, é uma condição difícil que tem que ser rapidamente, né, diagnosticada e retirada aquele animal ali, porque senão ele vai começar a amamentar com leite que tem anticorpos ante as próprias plaquetas e ter distúrbios da coagulação.
Também cordeiros, né, alimentados com colostro bovino, podem ter esse aumento de sangramento, fraqueza e palidez das mucosas. E no experimento estavam todos mortos 48 horas após a alimentação com colostro bovino, então tem que tomar muito cuidado, né, com essa trombocitopenia alumínio-fetal e neonatal. Justamente porque as vacas, nesse caso, tinham sido usadas em experimentos para produzir soro hiperimune anti-sangue ovino. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando estiver trabalhando, né, aí com o sistema imune. Existe a trombocitopenia imunomediada primária, né, que é chamada de púrpura trombocitopênica idiopática ou trombocitopenia idiopática, né, que é a destruição imunomediada de plaquetas circulantes ou de megacariócitos, que é descrita em cães, em equinos e em gatos. Essas doenças, pessoal, são mais raras de acontecer, mas nós temos que falar que elas existem, né? Essa trombocitopenia aqui já é mais comum, né? Imunomediada secundária, associada com anemia hemolítica autoimune, doenças linfoproliferativas e lúpus eritematoso sistêmico, que haverá um consumo aí dos eritrócitos. Tem outro problema também, que aproximadamente de 3 a 10 dias após a vacinação múltipla, né, pode ocorrer trombocitopenia induzida por vacinas, né, moderada nos cães vacinados contra adenovírus e paramyxovírus vivo modificado. Então, nós precisamos cuidar aqui das vacinações nos nossos equinos. A trombocitopenia adquirida. Cães e gatos, né, podem acontecer de ter, menos comum em equinos e raramente em outras espécies. As causas são diversas e envolvem o sistema imunológico ou ainda, né, a destruição direta das plaquetas. Associada ao uso de medicamentos, aí é importante, né? Que bloqueia a ligação ao receptor ou alteram a membrana da plaqueta. Furosemida, que é um diurético, penicilina, que é um antibiótico, carbenicilina, também antibiótico, lidocaína, anestésico, e clorpromazina, que é um medicamento sedativo também, né? Que é utilizado aí, pode ser utilizado aí em animais. Outros medicamentos vão inibir a transdução da mensagem recebida pela superfície da plaqueta, ou seja, vai paralisar. E aí não vai passar a mensagem, olha, precisa de contrair microtúbulo, e aí não vai parecer que tem circulação. Cafeína em excesso é ruim para o sistema de coagulação. Teofilina e papaverina são esses medicamentos aí. Importante, anti-inflamatórios, né? Inibem as respostas plaquetárias de agregação, secreção e produção de tromboxano. Não sei se vocês já ouviram falar, a pessoa que já teve ataque cardíaco, né, que já teve infarto, por exemplo, o resto da vida aquela pessoa vai tomar um comprimido de ácido acetil salicílico, aspirina, AS infantil, tem vários nomes comerciais aí, entre 80 a 100 miligramas por dia, para tentar evitar que novos coágulos entupam, né, as veias, as artérias ali do coração. Aí o que acontece? Essa pessoa toma um comprimidinho de aspirina todo dia justamente para quê? Para diminuir, modular a agregação plaquetária. Entre outros medicamentos que a pessoa, né, que teve esse caso vai ter que tomar. Então, assim, às vezes uma pessoa mais de idade, um avô aí, uma avó, vocês veem lá todo dia um comprimidinho de AS, né, que a pessoa toma ali justamente por conta disso. Mas outros anti-inflamatórios utilizados em animais, indometacina, acetaminofeno, fenilbutazona e o pentobarbital, que é um anestésico geral, podem provocar, sim, né, a trombocitopenia nos animais. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Quem suprime os megacariócitos, né, após o uso de estrógeno, cloranfenicol, que é proibido para animais de produção, mas aqui a gente está falando de uma maneira geral. Fenilbutazona, o pessoal adora socar fenilbutazona para tudo enquanto é coisa em equino, porque é um anti-inflamatório, infelizmente é vendido, né, sem controle de receita, e aí a gente acaba, né, que os animais tomando, né, muito desses medicamentos aí, sendo injetados com esse medicamento.
não tomando. Difeniloidantoína e sulfonamidas, né? Sulfonamidas aqui é antibiótico. Ao aumento de consumo, destruição plaquetária, outros medicamentos, né? Sulfilsoxazol, quase que não sai, aspirina, difeniloidantoína, acetaminofeno, histocetina, levamisol, meticilina e penicilina. A gente vê muito lá, né? Hashtag propaganda da minha outra optativa, que é farmacologia aplicada à zootecnia, lá nos animais de produção. Nós vamos falar muito que todo medicamento pode sim ter efeitos colaterais e efeitos adversos. E aí nós precisamos sim ter critério e ter cuidado, né, com os nossos animais e também com a proteína que a gente está colocando na mesa das pessoas com os animais de produção, né, destinados à produção de carne, leite e ovos. Já fiz o meu merchan, minha propaganda da minha outra disciplina. E ainda existe, né, as tais das reações idiosincráticas aos medicamentos, que são reações imprevisíveis. E sempre é porque assim, gente, como plaqueta é fragmento de megacariócito e é bastante sensível a qualquer sinalzinho de toxicidade, elas são consumidas muito rapidamente, fragmento de célula. Então, assim, sempre que suspeitar qualquer hemorragiazinha petequial, que são aquelas em pontinho, parece um pontinho de alfinete. Vocês já tiveram dengue? Aí fala assim, deu um tanto de manchinha vermelhadinha, pequenininha, parecendo uns pontinhos assim? Pois é, isso é hemorragia petequial. E aí, em caso de suspeita de qualquer medicamento, né, suspender a medicação. E é por isso que ácido acetilsalicílico é contraindicado no caso de dengue. Porque se ele interfere com a membrana da plaqueta e diminui a produção de tromboxano, o que acontece? Menos coagulação do sangue. Numa doença, dengue do ser humano, que já cursa com a possibilidade de ter hemorragias. E aí, se somam dois efeitos, a hemorragia vai ficar pior se a pessoa tomar ácido acetilsalicílico. Em caso de suspeita, né, suspender a medicação e geralmente as plaquetas vão retornar ao normal. Se houver supressão da medula óssea, é até por isso, né, que dipirona é proibida na maioria dos países, lá fora, nos Estados Unidos é proibida, na Europa é proibida, porque, né, raramente acontece uma coisa com a dipirona que chama anemia aplástica. Mas quando acontece, a medula óssea para de produzir e não volta a produzir mais, é de duração prolongada e pode ser que a pessoa venha até a óbito por conta desse uso. Então, gente, não usar indiscriminadamente analgésicos em vocês também, porque isso a gente compra em farmácia e a gente compra sem receituário médico, tá? Esse negócio de ficar aí bebendo Neosaldina, não tô nada contra a marca, mas que parece um MM, parece, não parece? Que é chocolatinho? Pois é, ficar bebendo Neosaldina achando que é MM, o negócio é complicado, tá bom? A toxinas. Eu estava falando que as plaquetas têm uma sensibilidade especial às toxinas. Então, assim, hidrocarbonetos aromáticos. O que tem hidrocarbonetos aromáticos? Tintas, aqueles, obviamente, né, combustíveis. Então, assim, poliuretano, tolueno, metilbenzeno, benzeno, preservativos de madeira e outros solventes. O animal tem uma capacidade imensa de pegar coisas diferentes no ambiente dele e ingerir, por mais que para nós não pareçam gostosos. Então, põe uma lata de tinta diferente lá que vocês vão ver que o bicho vai chegar lá, vai cheirar e às vezes vai até beber. Então, tomar cuidado com as manutenções que são feitas nas baias, nos currais, manutenções em tratores, sempre ficar esperto se os animais não estão chegando ali perto. Além disso, né, os inseticidas, os hidrocarbonetos clorados, que são banidos no Brasil, mas tem muita gente que ainda tem estoque irregular desses produtos. Organofosforados, esses sim são vendidos ainda. E as micotoxinas, né, tricotecenos, pode acontecer aí no milho, aflatoxinas e algumas outras. Então, vocês vejam que isso pode vir, tricotecenos e aflatoxinas e outras micotoxinas, na alimentação do animal. Uma coisa da alimentação pode dar um distúrbio plaquetário e a gente não saber a causa e tentar ficar achando lá, às vezes é outra coisa. Ou ainda inseticidas, né, a parte aí de
dedetização de baias, de instalações, e aí a gente precisa prestar atenção ali no tempo de carência para a gente poder colocar os animais. Toxinas alimentares. Vejam aí, vocês que gostam de uma cervejinha, ó, excesso de álcool, aspartame. Eu gosto de colocar essas coisas de toxicologia para vocês ficarem espertos. Cerveja, mirtilos, chocolate amargos, ó, em grande quantidade. O animal não pode comer chocolate cachorro, né? Café, alho e cebola é proibido para cachorro também. Ginkgo biloba, que é uma planta medicinal. Gengibre, ginseng, chá verde. Chá verde tem muita cafeína, né? Também. Guaraná também tem muita cafeína. Kiwi, ômega 3, em excesso. Uva, tomate e o cogumelo, né? Auricula Jude, da cozinha chinesa. Então, a gente precisa prestar atenção nessas toxinas alimentares, porque infelizmente tem muito dono que é assim, né? Come e dá para o cachorro a mesma coisa. Acha que a ração do cachorro tá um pouco sem graça, aí faz um caldinho lá, frita um alho, um óleo e põe por cima da ração. Esse caso eu já peguei e o cachorro tava assim, com anemia. Sequestro de plaquetas, né? Aumento do baço, chama esplenomegalia. Uma das doenças que cursa com aumento do baço em cães é a leishmaniose, né? Visceral, muito comum aqui na região de Montes Claros. E em Minas Gerais, praticamente tudo, né? E doenças mieloproliferativas, excesso de proliferação na medula óssea, que são raras nos animais, mas a gente precisa, né, falar que existe. No caso de associação da perda de plaquetas com cânceres, né, assim, hemangiosarcoma, linfoma, adenocarcinoma, que é uma trombocitopenia por consumo, né, e coagulação intravascular disseminada por mecanismos imunológicos e inflamatórios. Vocês pensem, né, um câncer crescendo ali dentro do organismo, que entre aspas é uma célula loucona, que está multiplicando desordenadamente ali, e o organismo tentando reagir àquela célula. E entre uma dessas reações, a produção de anticorpo, aquelas células, né, é a produção de anticorpos. Associada à presença de riquétsias, né, em cães, que são uma doença associada a Ehrlichia canis, né, Anaplasma platys, Anaplasma phagocytophilum, que é a doença do carrapato, popular aí, por isso que eu coloquei entre aspas, né, a diminuição do número de plaquetas, outras alterações no hemograma e nas provas bioquímicas, dependentes do curso clínico agudo ou crônico. O certo é, gente, o cão esteve ou está com carrapato. Se diminuiu o apetite, sai correndo para o veterinário, porque associação, né, de parasita, hemoparasita em cães é uma coisa séria. Em qualquer espécie é uma coisa séria, mas nos cães, né, às vezes as pessoas retardam levar no veterinário e um caso que podia ser salvo vira um caso fatal, simplesmente porque retardou de levar no veterinário. Chega, igual a gente infelizmente fala, né, vou ali examinar um cadáver, porque chega na clínica numa situação tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim mesmo, que se salvar é um milagre, praticamente. A gente brinca, né? O veterinário faz o que pode, mas não faz milagre. Milagre é só, né, Papai do Céu lá, e mesmo assim, de vez em quando, se a gente for bonzinho, né, pecar pouco. Vamos lá. Trombocitopenia por outras causas. A vasculite, inflamação dos vasos, né, que pode sim contribuir para a desordem hemostática da coagulação do sangue, hemostase, lembra que a gente falou lá? Hiperglobulinemia, né, aumento das globulinas no sangue, associada a defeito adquirido na membrana da plaqueta, e doença hepática com ou sem deficiência dos fatores de coagulação. O fígado é tão importante, mas tão importante, que ele sintetiza as proteínas da coagulação também, né, os fatores de coagulação. E se o fígado tiver muito, que a gente fala assim, tá muito danificado, tem muita lesão, acaba diminuindo os fatores de coagulação e pode contribuir também para a trombocitopenia, porque se tem pouco fator de coagulação, não vai conseguir manter a hemostasia e aí consome as plaquetas, pode consumir as plaquetas. Né? De 29, esse dado que eu peguei da literatura, né, de 29 a 50% dos gatos que têm trombocitopenia,
estão relacionados à leucemia felina, peritonite infecciosa, panleucopenia felina e ou toxoplasmose. E o vírus da leucemia felina, desculpem, vírus da leucemia felina, vai se replicar utilizando a maquinaria celular de megacariócitos e plaquetas. E é por isso que provoca, né, a aplasia, que é o não funcionamento da medula, ou hipoplasia, a redução do funcionamento medular, e a destruição, também o sequestro extravascular das plaquetas nos tecidos linfóides, que vão aí retirar de circulação essas plaquetas que não estão mais funcionando adequadamente porque, né, o vírus multiplicou dentro delas. A trombocitose, aumento no número de plaquetas, também é outra causa rara e quase sempre idiopática. O que é idiopático? Vocês podem ouvir essa palavra, é sem causa definida. Então, a gente tem, por exemplo, assim, várias doenças idiopáticas nos animais, que não está exatamente definida a causa ainda. Associada à doença primária da medula óssea, chamada de leucemia megacariocítica, ou perda sanguínea crônica e deficiência de ferro, por conta, né, do estímulo excessivo e sucessivo para a produção de plaquetas. Tipo, cansou o megacariócito lá, né, e ele vai produzindo, tem uma fase lá de trombocitose, aumento da produção. As trombocitopatias, doenças de que o número está normal, pode ou não estar normal, só que a função da plaqueta geralmente está normal, a função é comprometida. A doença de von Willebrand é a deficiência naquele fator de adesão plaquetária, né? E as plaquetas estão normais, mas não funcionam bem. E há outra doença que é a inibição irreversível do tromboxano, que é necessário para a agregação plaquetária com uso excessivo de aspirina ou AS. Né? As doenças plaquetárias congênitas, intrínsecas da função da plaqueta, nós temos como sintoma principal sangramento superficial, aquele em petex na formação, tipo pontinhos de alfinete, né? Associado com teste de coagulação normal. Se o teste de coagulação for normal, tem que dosar o fator de von Willebrand, por quê? O problema é intrínseco da plaqueta, porque a coagulação vai seguir depois pelos outros fatores de coagulação. O tratamento, né, o plasma rico em plaquetas e a transfusão de sangue em casos de anemias. Muito comum, né, essa doença de von Willebrand em cães, né, hereditária, né, mais comum em cães e hereditária, gatos, coelhos, cavalos, já foi diagnosticada até mesmo em suínos. Hemorragia nas gengivas, epistaxe, que é sangramento nasal, hematúria, né, a presença de sangue na urina, e sangramento excessivo, por exemplo, após procedimentos comuns no veterinário, punção para coleta de sangue, vacinação, que não é normal numa vacinação em que foi feito tudo certinho, o sangue ficar pingando assim, ou então ficar, né, aquela marca de sangue grande ali no animal. Além disso, né, equinos e cães, equinos puro sangue inglês e quarto de milha, além de cães, tem a chamada trombastenia de Glasman, né? O aumento do tempo de sangramento, presença de hematomas em locais de punção venosa. No esfregaço, por isso que é importante o técnico lá capacitado para ver o esfregaço sanguíneo. Formatos bizarros, né? Formatos atípicos de plaquetas em muita frequência. Uma ou outra plaqueta com formato atípico é comum acontecer, mas quando a gente olha a lâmina, está repleto de plaquetas de formato atípico, aí isso não é normal. A redução ocorre, né, por redução da síntese das glicoproteínas 2B, e 3A, e também nos receptores plaquetários. Então, assim, é grave a situação porque o animal, né, vai ter essa diminuição aí do número de plaquetas. Cólica em equinos, né, é um caso à parte, que só cólica daria umas 4 disciplinas aqui. Então, se vocês puderem, tiverem interesse, estudem sobre isso, porque quem tem equino, mais cedo ou mais tarde, quem trabalha com equino, vai trombar com um caso de cólica. E sim, a gente pode fazer muito manejo zootécnico para evitar que a cólica aconteça.
Mas os animais com cólica associada à endotoxemia apresentam trombose, né, por redução da atividade do plasminogênio e da proteína C, que são anticoagulantes naturais presentes no nosso organismo. O coágulo não pode ficar lá indefinidamente. Aí o que acontece? O organismo produz essas substâncias para que a que a gente chama de lise do coágulo aconteça, no momento que ela tem que acontecer, né? E aí a mortalidade aumenta porque formação de trombo impede, por exemplo, sei lá, uma parte da irrigação renal. Rim, órgão chave para o animal continuar o metabolismo. Se o rim do equino parou depois da cólica, além da cólica, ele tem um problema renal e aí dá falência de órgãos. Então a gente tem que pensar nisso. E o que é êmbolo? Êmbolo é quando aquele trombo, que é o coágulozinho lá que está dentro do vaso, se desprende e vai para a circulação. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, às vezes no ser humano aí, de embolia pulmonar. Por quê? Né? O retorno da circulação ali tende a parar no pulmão. Não é só no pulmão, mas a maioria das vezes existem casos, né, de embolia pulmonar. Além disso, né, a trombose é relacionada como uma das situações associadas nos casos de laminite, a inflamação das lâminas do casco dos equinos. Apesar de a laminite ser uma doença assim, multifatorial, né? Aí, o que é relatado nessa parte aqui? As endotoxinas produzidas né, no organismo ali, provocam isquemia, que é a falta de irrigação sanguínea, um dano do endotélio, e quando há o momento de reperfusão, quando o organismo tenta, né, reperfundir aquela área, vai ter o que? Indução à trombose por exposição, né, do dano do colágeno subendotelial ali nas lâminas do casco. As lâminas do casco, só para vocês entenderem, quem aí nunca ouviu falar disso, é o que gruda o casco do equino. Tem a nossa unha aqui, não tem? A nossa unha e o tecido aqui embaixo que une a unha entre aspas, a carninha. No caso ali do equino, inflama entre o casco, que é a unha do animal, e o tecido mole que une-se ao casco. E é chamado de laminite, inflamação das lâminas do casco, uma condição muito séria em equinos, que pode até mesmo inutilizar o animal para suas funções para o resto da vida, se for, né, em casos crônicos. Esse aqui, né, é um embolismo pulmonar fatal. Eu peguei essa imagem lá da internet para mostrar para vocês, ó. Dentro do vaso sanguíneo, a formação desse trombo que não deveria estar aqui, né? Então, nessa foto. E essa foto aqui é do meu grande amigo que formou comigo, Guilherme Savassi, que tirou, né, trombos da aorta dessa gatinha aqui, e no primeiro dia do pós-cirúrgico ela já estava com esse aspecto aqui, né, mais, vamos dizer assim, de um prognóstico mais favorável, né? Se ele estiver nos vendo por aí, grande abraço, meu amigo, estou usando as suas imagens aqui com a sua permissão na nossa aula. Nessa esfregaço sanguíneo aqui, ó, nós vemos, né, também no gato a formação de rolô, que é normal, tá? E plaquetas de aparência normal aqui, ó, com esses pontilhadinhos, né? São esses mais arredondadinhos aqui, com esses pontilhadinhos. E aqui no meio, né, a gente tem um basófilo presente nessa imagem, já que é raro, vamos mostrar. E os mais rosinhas clarinhos e menorzinhos são as plaquetas. Nessa outra imagem aqui, né, nós temos o esfregaço sanguíneo de equino, também com basófilo. Aqui nós temos um linfócito e eritrócitos também formando o rolô, e as plaquetas mais clarinhas aqui, ó, tá? Que é comum a plaqueta de equino pegar pouca coloração. Aqui de bovino que nós temos, ó, os eritrócitos e a formação do que a gente chama de clumps plaquetários, que são essas adesões aqui, ó,
as plaquetas se aderindo. Isso é normal de acontecer no bovino, além da anisocitose. Veja aqui, ó, um tamanho maior, menor, outra de tamanho maior, menor. Então, assim, isso é tudo achado normal e corriqueiro no equino. Se a pessoa não tiver experiência em ler a lâmina, ela chega e fala assim, não, tem alteração. Né? Aqui no caso, né, basófilo e neutrófilo, no sangue de bovino, vejam, né, as plaquetas aqui em morfologia normal. Elas sempre, né, por conta dos grânulos eletrondensos, vão ter esse aspecto pontilhadinho, tá, gente? Mas sempre bem menores, se a gente for comparar aqui com o tamanho médio dos eritrócitos e muito menores, né? Vejam aqui as células nucleadas, que são os leucócitos aí na circulação do animal. Aqui só para a gente entender, né, essa parte da circulação, que as plaquetas junto com os eritrócitos, leucócitos, plasma vão estar lá dentro do vaso sanguíneo para poder, né, fazer toda essa atividade. E fechando o nosso assunto aqui, que senão eu me alongo demais, plaqueta é uma parte importante, né, da avaliação da coagulação do sangue. Existem outros testes que a gente vai falar lá quando a gente estiver falando da parte de bioquímica sanguínea. E os mecanismos são agregação, primeiro chegar lá no local lesado, ativação, que é a emissão modificação na parede da plaqueta e emissão de prolongamentos, e secreção, né, de ADP e outros mediadores para chamar, né, as outras plaquetas para aquele local. É um componente muito sensível em casos de toxicidade, porque justamente por ser fragmento de célula, vai ser um dos primeiros a reagir no caso de uma toxicidade celular ali, e é preciso ser analisado de forma conjunta com os fatores de coagulação e outros parâmetros sanguíneos. Vocês estão reparando que nada do que a gente falou aqui, porque a gente fragmenta para explicar, é analisado de uma forma sozinha. Então, assim, tudo é conectado, né, com o histórico, análise laboratorial, os sintomas, para que a gente chegue, né, nas possíveis causas daquele problema. Aqui o livro nosso, né, de referência, Chalmers, Veterinary Hematology, os links de interesse aqui, muitos deles eu usei inclusive, né, para as figuras, para vocês terem. Além disso, vocês têm as apostilas que foram disponibilizadas lá no Moodle. E hoje, então, nessa aula aqui, a gente trabalhou com contagem de plaquetas, a avaliação, né, da morfologia e dos índices plaquetários. Eu espero que vocês estejam aí ainda, eu espero que vocês estejam gostando, porque, né, nós vamos fazer sim essa fase passar e nós vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, da forma que a gente puder. Um grande abraço, eu espero que vocês estejam com saúde aí com as suas famílias e que essas aulas estejam ajudando vocês. Coloque aqui nos comentários para mim, ó, as suas impressões, aqui embaixo, né, nos comentários, as suas impressões, dúvidas, sugestões. A disciplina está sendo construída não única e exclusivamente pela professora Neide, mas por todos nós que estamos nesse momento tentando fazer o melhor, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Nem ousem em me abandonar, porque eu vou atrás de vocês um por um e vocês sabem disso porque eu tenho o WhatsApp de vocês, tá? Um beijo, fiquem aí.